Amanhã é o Dia Internacional contra o Diabetes. A data é lembrada em todo o mundo. Mas você sabe o que é a doença e sabe quais cuidados são necessários para evitar o diabetes? E quais alimentos um diabético pode consumir? Carlos Maganin traz as informações pra gente. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham. E nessa sexta-feira é o Dia Mundial do Diabetes, uma doença que está crescendo em número e muito em todo o mundo. E no Brasil não é diferente. Eu converso agora com o Cristiano, ele que é nutricionista e terapeuta, a respeito dessa situação. Cristiano, aumentando muito o número de casos de diabéticos no Brasil. Infelizmente, é crescente o número de diabéticos em todo o Brasil. Não só no Brasil, como em todo o mundo, né? Por isso que a gente tem aí o Dia Internacional do Diabetes. O número crescente, então, da doença diabetes e da obesidade, onde tem uma correlação muito grande. Talvez a alimentação, talvez os hábitos, sedentarismo, tudo incluso para o desenvolvimento e o aparecimento dessa doença. E é uma doença silenciosa. Uma doença silenciosa que envolve um hormônio a qual faz a ligação com a glicose. Por isso que a gente conhece o termo hiperglicemia. É quando a quantidade de açúcar fica muito alta no sangue desse paciente, a qual a gente determina como diabético. Então, um controle desse hormônio deve ser sempre revisto, né? Que é o hormônio chamado insulina, que faz a abertura da célula para a glicose circulante do sangue ser utilizada por essa célula. Ou seja, quando não se tem insulina ou uma insulina que não funciona, o açúcar fica aumentado no sangue, dando o termo hiperglicemia, o que é comum no caso de pacientes diabéticos. E, Cristiano, também a diferença entre light e zero, sem açúcar, dietético, o que é melhor para o diabético? Então, quando a gente fala do termo light, significa que existe 25% menos de algum item dentro desse produto. Ou seja, não seria o light o produto direcionado ao paciente diabético, porque muitas vezes ele é light em gordura, light em calorias, light em sódio e não realmente em açúcares. Quando determina-se um produto diet, significa que ele é isento de algum produto em que sua maioria é açúcares. Então, o produto diet seria o mais direcionado para o paciente diabético, onde deve ser avaliado também a hora certa de consumo desse produto. Então, o light tem uma redução e o diet é isento de algum item. Tudo isso, claro, buscar um especialista, um médico em primeiro lugar. Determinado sempre ser bem avaliado por um profissional, seja esse médico, nutricionista, para estar indicando tanto a alimentação quanto os cuidados devidos com a medicamento desse paciente. Porque é de extrema importância o controle desse paciente também, a questão de exames, verificar realmente o controle, saber como está a quantidade de açúcar no sangue, para saber a hora certa de, às vezes, aumentar ou diminuir o uso do medicamento. E também a manutenção com a dieta. E você sabia que aqui em Itajaí Navegantes existe uma associação voltada para os diabéticos? Não? Então daqui a pouquinho a gente vai conversar e conhecer um pouquinho mais sobre essa associação aqui de Itajaí e Navegantes. Pois é, e o Dia Internacional da Luta contra o Diabetes, celebrado em 14 de novembro, é lembrado em todo o mundo. E aqui em Itajaí não é diferente. Existe até uma associação de diabéticos que atende pacientes de toda a região. O repórter Carlos Maganin foi conferir e traz as informações pra gente. É isso mesmo, Itajaí Navegantes possui uma associação. Essa associação já existe há 15 anos. Eu converso com o atual presidente da Associação dos Diabéticos de Itajaí Navegantes, seu Ivo. Importância dessa associação para os diabéticos? A associação foi fundada em 6 de março de 1999 com a finalidade de integrar os diabéticos de Itajaí Navegantes. Fazer uma integração para que tivesse um acompanhamento, né, e orientação sobre as consequências do diabetes. E o que o associado encontra aqui? Aqui nós oferecemos aos nossos associados a consulta médica gratuita, consulta de nutrição, podologia, serviço de podologia, que é o tratamento dos pés, massoterapia, massagens, terapias ocupacional, terapia corporal, além de outras atividades como exercício físico, né, caminhadas, palestras aos diabéticos e aos familiares, aí aberta também à comunidade e outros eventos que a gente realiza todos os meses para fazer a integração de todos os diabéticos. Nós falamos com o Cristiano, nutricionista, que é importante a alimentação. E aqui a associação tem produtos com preços diferenciados. Sim, essa é a vantagem da fundação da associação, é que além da orientação alimentar que a gente oferece aos nossos associados, nós temos a nossa loja, em que oferece os produtos necessários para que o diabético tenha uma vida normal, uma vida feliz, né? Esquecendo-se de que é diabético, e sim que ele faz parte da comunidade, que ele com
cuidado adequado com a diabética, ele tem uma vida normal igual a todos. Uma grande variedade de produtos também. Uma grande variedade. Nós temos também os aparelhos, né, para medir a glicemias e outras como fitas, outros instrumentos necessários para que o diabético controle a sua diabetes, ele vai encontrar aqui na loja da DIM. E o que é necessário para se associar? Para associar-se à associação, basta ser diabético, morar em Itajaí ou Navegantes. Algum custo? O custo hoje nós estamos cobrando a colaboração de R$30 por colaborador, né? Mas nós temos um convênio com a prefeitura que mantém a existência e a vivência da nossa associação. Então, conversamos com o Ivo, que é presidente da Associação dos Diabéticos de Itajaí Navegantes, e é importante, na sexta-feira se comemora o Dia Internacional do Diabetes, uma doença silenciosa e que precisa ser tratada com urgência. Obrigada pelas informações, Magalim. E agora vamos saber como ficam o tempo e as temperaturas para as próximas horas em todo o estado. Hoje o dia vai ser de céu encoberto e mínima de 7 graus em Santa Catarina. Nessa quinta-feira, o sol aparece, ainda que tímido, e não se descarta a chance de chuva passageira aqui no Vale do Itajaí, quando as temperaturas variam entre os 20 e 27 graus. E a semana termina com sol em todo o estado. Amanhã de manhã teremos muitas nuvens e até uma queda na temperatura durante o amanhecer. Mas ao longo do dia, o sol aparece e deixa as temperaturas mais agradáveis. A máxima prevista é de 26 graus. Quanto à quinta-feira, nas demais regiões do estado, dia seco em todas as cidades, principalmente do extremo oeste ao centro do estado. Em Criciúma, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 28 graus. Em Urubici, a mínima prevista é de 11 e a máxima não passa dos 19 graus nessa quinta-feira. E a estiagem não castiga apenas o estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, a falta de chuva também tem deixado as autoridades em alerta. A seca está prejudicando os reservatórios do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de quase 14 milhões de pessoas. A imagem é desoladora. Mesmo quem mora na região há muitos anos diz que nunca tinha visto a represa do funil em um nível tão baixo. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer aqui. Eu não digo nem que é medo, é assustador. O volume útil da represa está em 9%. Para se ter uma ideia, atualmente o nível do reservatório está apenas 3 metros e 41 centímetros acima do chamado volume morto, a água que fica no fundo do reservatório. Em abril, depois do período de chuvas, a capacidade era de 42%, metade da média registrada nos anos anteriores. Está muito ruim, esse tempo é muito errado, está matando muito peixe e nós não estamos achando peixe, nem na vara, que está muito ruim mesmo, com essa água baixa desse jeito. A seca não atinge apenas pescadores locais. Milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro dependem da água do Rio Paraíba do Sul e seus 4 reservatórios, um deles o da represa do Funil em Itatiaia. Dados da Agência Nacional de Águas, que faz o acompanhamento da bacia, mostram que o nível da água disponível nos 4 reservatórios está em 6%. Essa média, chamada de reservatório equivalente, é a menor desde 1978. O projeto de transposição de parte da água do Paraíba do Sul para atender a região metropolitana de São Paulo, em discussão na Agência Nacional das Águas, aumenta ainda mais a preocupação de quem depende do rio. Você acaba cobrindo São Paulo e descobrindo o rio. Então, se você tem esse problema aqui da represa bem baixa, vai se agravar, com certeza. A represa do Funil também produz energia através de uma usina. Se o nível da água do reservatório cair mais 4 metros, a produção da usina, que distribui energia para o sul fluminense, terá de parar. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas notícias registradas em Itajaí, região e pelo estado. E tem também, licitação da Bacia de Evolução é suspensa para corrigir o edital. Não sai daí que a gente já volta com essas e outras informações para você.